E aí, pessoal, boa noite. Tô esperando a Bejani. Oh, quanta gente! Vamos ver como fica melhor. Assim. Muito bem. Olá, dona Beija, Olá, olá! Como vai? tudo certo? E aí, minha gente, tudo bem por aí? Esperando que sim, apesar dos pesares. É, mas vamos lá, né? Tem coisa ruim, mas tem muita coisa boa acontecendo também que a gente faz acontecer, né? Sem dúvida. É. Então, eu sou uma linha de horário, então eu gosto de ser pontual. Podemos Uhum, começar, Beija? podemos sim. Gente, meu nome é Bruno, eu sou professor de arqueologia do programa de pós-graduação em arqueologia aqui da UFES, o PROARC, e eu vou acompanhar vocês agora nessa live com Bejanise Abadia. A Bejanise, ela é parte do Pará Arqueológico, gestora do Pará Arqueológico. Ela é licenciada em História pela UFES, fez mestrado em arqueologia aqui com a gente e também ela tem especialidade em turismo patrimonial arqueológico e trabalha como guia de turismo regional e veio aqui falar para a gente sobre economia criativa. Beija, fique à vontade, meu anjo, se quiser se apresentar e começar falando, acho que talvez um pouco da sua trajetória seria legal. Sim. Em primeiro lugar, Bruno, eu gostaria muito de agradecer vocês do PROARC por essa nossa conversa hoje. A UFES é a minha casa, né? Sergipe é a minha casa hoje. Eu sou uma goiana super nordestina e sergipana. E assim, a UFES realmente foi o local onde eu me tornei gente, sabe? Gente enquanto cidadã. E é muito bom estar retornando aqui para poder dar essa contrapartida das coisas que a UFES me fez ver no mundo, sabe? E a arqueologia também. Então, como eu disse, eu sou de Goiás e moro aqui em Sergipe já tem 30 anos, já tem um tempinho aí. Eu acho que eu já peguei minha cidadania daqui. É. Sem dúvida. E nesse meio tempo, eu fiz muitas coisas. Eu cheguei aqui e fui trabalhar com turismo, entrei na universidade super tarde para fazer história. Eu já estava aí com 27 anos quando fui entrar na universidade e me apaixonei pela história. Fui professora de história durante quase 20 anos, tanto iniciativa privada quanto nos colégios públicos. Fui professora do Estado. E sendo professora do Estado, eu entrei muito em contato com o patrimônio em si, trabalhando em Laranjeiras, que eu era professora do Zizinha Guimarães. E foi ali em Laranjeiras, que eu entrei em contato com a arqueologia também. Primeiro como professora, que comecei a fazer uns projetos junto com o curso de arqueologia, levando os alunos da arqueologia para a escola, levando os alunos da escola para lá, para o campus. E depois eu entrei para fazer arqueologia como portadora de diploma, comecei a fazer a graduação e logo fui fazer o mestrado. E assim, foi um mundo de descobertas para mim, que já estava vindo do turismo e do ensino. E vendo a arqueologia, a cultura naquela cidade, aflorando os potenciais todos. E eu resolvi trabalhar com turismo arqueológico na minha dissertação. E partindo de um problema. Eu dava aula à noite em Laranjeiras e certa vez um aluno que estava muito cansado, eu falando sobre patrimônio, que legal, olha o potencial, aí ele perguntou assim, professora, o que é que eu ganho com isso? E eu parti, e eu desde lá eu tô partindo disso, sabe? O que essas pessoas, o que essas comunidades, o que elas ganham com isso?
Todo mundo ganha, a gente acha lindo, sabe? Mas falar de patrimônio com um entorno de gente que não tem nada, não tem o básico para viver, e pensar nessa coisa de ir para essa reflexão sobre patrimônio, sobre memória e tudo mais. Então, assim, eu acho que tem que estar perto das pessoas para poder falar sobre isso. Sem Então, dúvida. pode, você ia perguntar? Sem dúvida, eu ia perguntar, eu acho que, enfim, ia pedir talvez para você já começar a falar um pouquinho disso, respondendo essa pergunta, o que a gente ganha? É, como é que foi o seu mestrado? Como é que foi, né, tentar ligar então um pouco talvez o seu mestrado com isso, com o projeto do Opará no momento? Sim. Sim, então, a partir dali, eu comecei a ver, eu fui fazer uma pesquisa sobre o potencial para turismo arqueológico para Laranjeiras, talvez dando algumas alternativas para isso, né? Então, naquele meio tempo, eu comecei a ver o que tinha sido feito de pesquisa arqueológica na cidade e tudo mais, fazer pesquisa de campo, conversar com as pessoas. Nesse meio tempo, foi quando o campus de Laranjeiras teve que fechar, porque estava tendo muita violência na cidade. Então, não adianta falar sobre patrimônio num local onde está tão violento. A partir dali, a minha dissertação virou uma reflexão sobre isso. Como juntar arqueologia, patrimônio e essa condição social, né? Como pensar turismo e pensar em mostrar o patrimônio para as pessoas no local onde não teria, no caso, nem a mínima condição para a questão da violência. Assim, quem tiver vontade de ler o que eu escrevi, está no repositório da pós-graduação da UFES, e está lá o trabalho, quem quiser dar uma olhadinha. Então, a partir disso, eu termino meu mestrado, né? Eu estava trabalhando com licenciamento, como todo mundo, fui pós-projeto Carnalita, e depois entrei no IFAM. E foi ali que eu virei arqueóloga mesmo, sabe? Na marra, lendo portarias e lidando com o patrimônio, assim, tentando fazer as coisas, porque é o seguinte, o IFAM tem um corpo técnico maravilhoso, gente. É gente muito capacitada, gente que tem vontade de fazer. Ninguém vai para o patrimônio, tipo assim, resolvi um dia, eu vou para o patrimônio. São anos e anos de construção e de estudo para poder chegar nisso, e de pensar nisso, e de querer fazer o melhor. E ali dentro, eu entro em contato com a região de Xingó, né, e com fiscalizações. Só que eu não deixei a minha veia de professora e de ser de guia de turismo nisso aí. No meio das fiscalizações, eu consegui fazer alguns projetos ali na área e tudo isso com um apoio do Max, assim, maravilhoso. Um beijo para todo mundo do Max que estiver aí, assim, eu agradeço Tem demais. uma galera do Max, que já entrou também na live. E que, assim, é uma parceria fantástica, sabe? Mas é isso, a gente consegue fazer as coisas assim. Então, primeiro nós fizemos um projeto com as escolas do povoado Curituba, que fica próximo do Vale dos Mestres, e ali nós fizemos com as escolas, assim, professores, e os professores depois com os alunos, e trabalhamos também com o pessoal das pedreiras. Das pedreiras lá, porque o pessoal quebra as pedras, trabalho super duro para fazer paralelepípedo. Então, conversando com essas pessoas, eles estavam até bem desconfiados, assim, porque tipo assim, é o poder público chegando aqui, né? Nós conversamos com ele, falamos que não era, ninguém estava proibindo eles de fazer nada, apesar de ser uma coisa proibida, mas que eles avisassem se vissem alguma coisa, alguma pintura rupestre, alguma coisa, e eles começaram a falar das coisas que eles conheciam ali. Gente, um mundo assim de novidades, e a partir daquele momento surgiu um projeto que isso já foi por fora do IFAM, de capacitar o pessoal para artesanato naquela comunidade, para trabalhar que fosse com pedras pintadas, que poderiam ser vendidas lá na lojinha do Max, que seria uma alternativa de renda, e principalmente para as mulheres. A condição das mulheres no sertão é terrível, porque para os homens ainda tem trabalho, nem que seja esse trabalho duro, e elas vivem numa condição assim de submissão terrível, sabe, sem forma de renda mesmo.
Então, nós começamos a fazer isso, inclusive passamos para o lado de Paulo Afonso, aqui o IFAM da Bahia até ficou bravo com a gente, que a gente foi lá buscar uma senhorinha fantástica, sabe? Então, esse foi o projeto Curituba e foi daí que surgiu o Opará. O que é o Opará? O Opará é o nome do Rio São Francisco, o nome antigo do Rio São Francisco. Então, resgatar essas histórias do Rio São Francisco, dessas pessoas que viveram por ali, e outra coisa, incluir essas pessoas que chegaram ali depois. Que eu não sei se vocês sabem, aquela região ali é uma das regiões que tem mais assentamentos no Brasil. Então, a maioria daquelas pessoas, as crianças mesmo que nós trabalhamos, a maioria delas nasceu em barraca. Tem gente do Brasil todo ali, então eu estava até falando numa live anterior que eu estava assistindo aqui, da SAB, sobre reforçar identidades. Então, ali é construir uma identidade coletiva, sabe? São os cuidados. Quando você fala em assentamentos, é de pessoal vindo de onde? Das barragens ali no São Francisco mesmo? Ou... Tem gente do Brasil todo. Tem gente do Brasil todo. Tem muita gente de Pernambuco, viu? Gente da Paraíba, mas tem gente de São Paulo, assim, sabe? Tem crianças que já nasceram no trecho mesmo, mas a maioria dos adultos são todos de fora. Fora o pessoal que é de lá da região mesmo, o pessoal da sede do município. Então, depois desse projeto, que a gente não pode continuar, porque chega uma hora que o dinheiro acaba e esse é um problema de institucionalizar certas ações. Ação com gente, quanto mais você faz, mais vai ter para fazer. Não dá para você fazer um pedacinho, sabe? Então, a partir disso aí, depois passou um outro plano de ação que foi para trabalhar com os guias de turismo da região, e isso foi bem voltado para o Vale dos Mestres, viu? Que é uma tristeza. Eu lembro a primeira vez que eu cheguei lá e estava pichado. Eu sentei na pedra e chorei. Parece até poesia, né? Mas eu sentei na pedra e chorei. É pichação mesmo, sabe? Então, nós fizemos um projeto, trabalhamos com foram 47 pessoas que participaram desse projeto com a gente. Eles tiveram aula de arqueologia, foram para os sítios, viram como é que os arqueólogos trabalham. Isso foi assim, a parceria do Museu Maravilhosa, da Laura Almeida, que é aí minha companheira aí do turismo, minha amiga de muitos anos, e hoje é arqueóloga, viu? E hoje a arqueóloga foi para arqueologia. Então, nós fizemos esse curso e já abrimos outras portas. E aí já foi o Opará coletivo, ó. Aí primeiro foi o Curituba, foi o Opará coletivo. Então, o ano passado, em junho, eu trabalhei até dia 28 de junho no IFAM, terminou o nosso contrato, sabe? Eu terminei dia 28 de junho, no dia 2 de julho, eu estava com a minha empresa formalizada. Estava formalizada, porque eu já vinha planejando isso há 3 anos. Já estava com o meu catálogo pronto, já estava com todas as minhas coisas, as pesquisas que eu tinha feito. Então, foi aí colocar para poder trabalhar. E o que é o espírito da coisa? É uma empresa que é o que é chamada empresa 2.5, que tem primeiro o setor, que é o Estado, depois vem as empresas, depois a sociedade, as ONGs, né, a sociedade civil. Então, ela está no meio, é uma empresa que visa lucro, só que é empresa de impacto social. Eu faço trabalho com essas comunidades, elas aprendem sobre arqueologia, eu vejo os potenciais para fazer artesanato, eu não interfiro nisso, talvez só numa questão de qualidade mesmo de produto. E tem uma parte da pessoa aprender a gerir o negócio, que essa é a coisa complicada. Às vezes você sabe fazer tanta coisa fantástica, outra coisa é você conseguir ganhar dinheiro com isso, sabe? Então as pessoas aprendem, elas fazem os seus artesanatos, aquela região ali, que é a primeira região que eu estou trabalhando, mas não quero ficar só ali, aquela região já tem um turismo que está estabelecido, já é um roteiro consolidado, só que as comunidades, aquelas pessoas ali, elas não estão inseridas na cadeia produtiva do turismo, e a minha intenção é essa. E outra coisa, gente, arqueologia, olha, todo lugar tem coisa de cangaço, tem coisa de cacto, de sertão, mas arqueologia, se você pega a arqueologia do local, é só daquele local, aqueles desenhos são dali, e fora as histórias, gente, dá para agregar tudo isso, sabe?
e é chegar nas pessoas e conversar. Massa. Beijinho, então eu vou aproveitar o que você está conversando. Antes da gente continuar dos projetos no Opará hoje, fala um pouquinho então do que é economia criativa, né? Que você já começou da nossa pauta de que é entre empresa privada e entre terceiro setor, uma empresa 2.5. Esse é o meu modelo de negócio. A economia criativa, ela pode ser de uma empresa que não visa essa questão de impacto social. O capital principal de trabalho na economia criativa é o capital intelectual e a inovação. É usar a criatividade, aquilo que você aprende, para transformar aquilo ali no negócio e gerar desenvolvimento, lucro para você e também impacto, pode gerar impacto social também, que isso é importante. Não dá para dissociar a criatividade de transformação social. Então, a economia criativa, esse termo, ele vai surgir na Austrália e depois na Inglaterra, lá na década de 90. Tá? E como a gente aqui no Brasil acaba bebendo as coisas de fora e depois a gente tem que adaptar para o que a gente tem aqui, porque é uma realidade bem distinta. Então, sai daquela coisa da terra, trabalho e capital, daquela economia clássica, e vai para a criatividade e inovação. E ela vai visar desenvolvimento em rede de pessoas trabalhando. Aí você pode ver a questão de artesanato. As pessoas, elas estão sempre em contato, elas estão fazendo suas feiras, estão se organizando, então isso é em rede. Você pode pensar no cinema também, no teatro, tem as suas organizações. Então vai partir para o simbólico, para o social e para o ambiental, ao invés de ser simplesmente você trabalhar pelo lucro, sabe? Eu acho que, de certa forma, essa é uma pegadinha do capitalismo, sabe? Da gente ficar. Sempre ali na esquininha. Ele tá sempre ali à espreita, só que a gente tem que aprender a usar essas ferramentas, essas coisas a favor da gente. Esse é o mundo que a gente está vivendo, não vai dar para poder fugir. Então, então vai envolver as indústrias criativas, até essa palavra aí é lá do capitalismo, mas indústria, a indústria seria o setor, que vai envolver as mais variadas áreas. A Unesco, ela coloca como setores da economia criativa, herança e patrimônio, que onde vão estar incluídos museus e arqueologia, que no caso, olha, vamos pensar num arqueólogo, você estuda, você pesquisa, você transforma aquilo ali num projeto e que depois vai transformar numa pesquisa narrativa, num produto, no licenciamento. Então, é o capital intelectual que você vai utilizar. Os arqueólogos estão na economia criativa, na indústria criativa e nem sabem. E assim, gente, estou achando fantástico. Pode falar. Só um gesticular de estamos ali sem saber. É isso. Gente, fantástico. Eu vi que vocês estão falando sobre jogos eletrônicos, sobre modelagem 3D. Esses dias aí de pandemia, gente, eu acho que a gente nunca falou sobre arqueologia com tanta gente do jeito que está acontecendo agora. E é isso. E assim, eu não estou falando que a pandemia está ótima, porque não está ótima não, viu? Está ótima não. Estamos trancados, mas eu acho que esse é o momento da gente conversar com as pessoas, aproveitar que elas estão trancadas, amarradas, e conversar com elas, sabe? Então, envolve herança patrimônio, as artes, que são as artes visuais, né, tipo fotografia e performática, teatro, os shows, a mídia editorial e audiovisual também, e a criação funcional, que no caso seria design de modas, essas novas mídias são jogos, os serviços criativos, arquitetura e publicidade, gente. Olha, veja hoje a questão de publicidade, o tanto de marqueteiro que está aí dentro do Instagram ensinando a você como fazer marketing digital. Isso é indústria criativa. E sendo que o seguinte, essas áreas elas dialogam, você está vendo? Que a arqueologia ela está lá na herança cultural, mas ela está dialogando aqui com a parte da criação funcional que dessas novas mídias. E também com as artes, com a parte de mídia editorial.
Então, elas estão dialogando o tempo todo. Aqui para o Brasil, foi incluído também a gastronomia e o turismo cultural, dentro da economia criativa. Importantíssimo, que também vai dialogar com todas essas coisas. Hoje está se pensando sobre a economia criativa como qualquer negócio que passe a usar a criatividade, tá? Hoje eu estava até conversando com você, não foi? Sobre a questão da medicina, uma medicina que está tendo telemedicina, está se fazendo tanta coisa aí, e assim, eu acredito que esses momentos agora que a gente está em casa e tendo que ser criativo mesmo, isso vai impulsionar. E eu vou falar sobre o meu próprio negócio, porque o meu pensamento desde o começo foi de ter uma plataforma digital. Porque o que que eu pensei? As pessoas produzem lá no interior, elas vão vender da forma como elas querem, mas eu compro parte dessa produção com o comércio justo, sem ficar barganhando, porque tem umas coisas aí que fazem com os artesãos que é bem cruel, né? Sem barganhar. Então, eu vendo isso numa plataforma digital e dou visibilidade para eles. Essa peça foi feita por tal pessoa que mora em tal lugar, esse aqui é o número dela. Você pode comprar de mim, mas se você quiser ir lá visitar e comprar com ela. Então, é isso. Eu dou visibilidade para essas pessoas, eu ganho enquanto empresa, né? Enquanto pessoa que está trabalhando com isso, mas eu ajudo essas pessoas e dou autonomia para elas, que isso é importante. Sim. Então, por exemplo, nesse caso, o ganho que você teria é como mediador. Então, por exemplo, se alguém for comprar pelo site do Opará, você ganha uma parte da comissão, é isso? É isso, não, mas eu já compro a peça deles e depois coloco o meu preço. Ah, claro, tá, entendi. Sim, Entendi. eu compro parte da produção, então eles são meus fornecedores. Não é uma relação de que ele é meu empregado, entendeu? Ele é meu fornecedor. E eu vou dar orientação, porque, por exemplo, você tá vendo essa camiseta aqui, né? Isso aqui é do sítio Letreiro. Você conheceu o Letreiro? Conheci. Lindo, lindo, Sim. lindo, lindo, cara. É uma maravilha. Isso aqui é do sítio Letreiro. O que eu penso é que a pessoa que vai trabalhar com arqueologia, ela não faça um desenho, mas que ela venda uma história, entendeu? Ela venda uma história, ela saiba quando fizer esse desenho aqui, que foi do sítio Letreiro, conhecer sobre as pesquisas, ela poder falar sobre isso. É como se ela estivesse vendendo a história e o objeto a peça fosse de brinde, entendeu? Sim. Então é agregar valor a isso aí. E o que eu quero fazer, o que eu pretendo fazer é divulgação científica dentro de uma arqueologia pública. É uma divulgação científica para o público leigo mesmo, para os arqueólogos também, para ser de uma forma mais leve. E assim, eu participei da Feira de Sergipe agora em janeiro, passaram pela minha loja cerca de 2.000 pessoas, é sério. Eu passei os dias assim e fiquei rouca, sabe? Mas as pessoas, os sergipanos, impressionados, gente. Mas como? E tipo assim, tá olhando para uma arqueóloga, sabe? Parece que é uma coisa de outro mundo. Aí você explica que... Exótico. Você explica que sobre a universidade, sobre as pesquisas, e o próprio sergipano não conhece esse potencial todo. Sim. E as pessoas de fora... Uhum. Não, é interessante porque é encarar a comunicação entre duas coisas, né? A ideia que tem surgido nos últimos anos de um consumo sustentável, um consumo consciente, Sim. ou seja, as pessoas que vão consumir assumirem a responsabilidade de procurar valores nos produtos e não só esperar que os valores cheguem até elas, né? Saber de onde que vem. E aí entra um potencial gigante da arqueologia, que é o que a gente faz, que é construir narrativa, né? A gente constrói narrativa sobre lugares, sobre coisas, sobre populações. E, como você falou, a ideia de uma arqueologia pública é construir narrativas em parcerias com comunidades locais, populações tradicionais. Sim. Pessoas que estão vivendo em lugares que a gente trabalha durante muito tempo, e a gente troca esse conhecimento que nós temos do mundo burocrático, o conhecimento que nós temos como acadêmicos do sistema capitalista, e essa galera, o conhecimento que eles têm do lugar, e a gente troca essas duas coisas, né?
É verdade o seguinte, gente, as pessoas têm interesse por arqueologia. É uma pena que as pessoas não conheçam arqueologia. Acho que teve uma falha nesses tempos todos aí, nessa divulgação. Eu acho que o patrimônio é muito sacralizado, sabe? Como se ele fosse uma coisa lá da alta cultura, e sendo que o patrimônio tá perto da gente, é o que uma comunidade dá valor, entendeu? Inclusive, isso é Sim. interessante, de colocar nesses trabalhos as coisas que são importantes para aquela comunidade ali e agregar essas narrativas. E uma coisa que eu gostaria de falar para os arqueólogos é que eu acredito que esse seja um nicho de oportunidades para a gente nesse momento. O que nós temos ficado sabendo agora sobre divulgação do patrimônio dentro do turismo arqueológico, eu não acredito na economia criativa só voltada para o turismo, não, tá? Mas esse é o meio de mostrar a economia criativa. É que todas as viagens elas vão ser mais curtas, vão ser regionais, vão ser para pessoas que estão perto. E então, muitos locais vão começar a se organizar para trabalhar com isso, entendeu? E vai ter um boom desse turismo interno aqui no Brasil. Então, oportunidades. Eu tô impressionada que nos últimos tempos eu tenho estudado bastante, sabe? Eu tenho estudado bastante junto com a minha experiência. E eu estou recebendo propostas para implantar projetos de economia criativa em comunidades para o turismo arqueológico. É isso. E é aquela coisa, a gente está fazendo o que a gente gosta, né? Vai feliz da vida, serelepe. Sim, porque de fato uma coisa que a gente tem ficado muito preocupado nos últimos tempos, né? Com a expansão do ensino superior em arqueologia no país, a gente começa a vislumbrar o momento em que o licenciamento ambiental, que é o que ainda mais emprega arqueólogas e arqueólogos no país, a universidade e os órgãos de gestão, como o IPHAN, vão saturar, né? E a gente precisa começar a explorar outras frentes de profissionalização, de ocupação profissional, e também porque, como você mesmo está falando, Beija, existe e é gostoso. Então, às vezes a gente vê, né, tanto na graduação quanto na pós, pessoas como você que vão pipocando assim, falando, cara, eu queria fazer algo assim, né, tipo, eu gosto de turismo, então eu gosto de artes plásticas, eu gosto de arqueologia, eu gosto de museologia e arqueologia, eu gosto de arquitetura e arqueologia, e vai tentando nesses meandros interdisciplinares se colocar no mercado de uma forma que consiga aquela velha coisa, pagar suas próprias contas, gerar sua própria renda e fazer uma coisa que gosta. E aí é um elemento bastante importante do E proteger o patrimônio arqueológico. Sim, porque à medida que a gente vai dando valor para as coisas, colocando ela num circuito com com o conhecimento que a gente tem do porquê preservar, né, como você falou, juntando com a galera que mora junto dos lugares, que trabalha nesses lugares, vive nesses lugares, tem um impulso totalmente diferente, né? É verdade. E o seguinte, gente, Sergipe, eu falo daquela região ali, a sub-região de Xingó, a gente pensa 9 mil anos, 11 mil anos atrás, não tinha essas fronteiras de Sergipe, Bahia, Alagoas e Pernambuco. Tem um potencial para um parque arqueológico naquela área. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tem gente que diz que ali tudo já foi pesquisado e tal. Nas fiscalizações que eu fazia, a gente encontra material arqueológico para todo lado ali, sabe? Dá para fazer pesquisa de campo tranquila ali. E outra coisa, dá para você levar de forma controlada os turistas e dar aula de arqueologia para eles ali, gente. Mais do que levar para o sítio rupestre, pensar a paisagem, sabe? E assim, colocar as pessoas nesse circuito aí, as pessoas que vivem ali, tá?
E então essa é uma vontade e é um projeto que a gente tem ali de transformar transformar nem que seja um pouquinho a vida das pessoas por ali. E tem uma coisa, arqueólogo vai para um canto, faz a pesquisa e tudo e vai embora. Quem vai ficar ali é aquela comunidade que precisa, que está próximo, que precisa usufruir daquilo ali e cuidar daquilo ali. Isso você só cuida daquilo que você conhece, tá? Porque senão... E a ideia de desenvolvimento social, desenvolvimento regional e local, né? É a ideia de desenvolvimento social, cultural e econômico que é independente de grandes projetos de engenharia cujo impacto a gente já está cansado de ver, né? Inclusive, Beija, você estava até falando de números. Sim, eu fiz até uma colinha que eu coloquei aqui, tá? Gente, em 2011 foi criado o plano da Secretaria Nacional de Economia Criativa. Que seria de 2011 a 2014, ele está disponível na internet para quem quiser ler, e é bem legal porque tem conceitos e fala sobre os setores e tudo mais. E essa secretaria, ela foi só até 2015, como várias outras coisas aqui no país que foram desmontadas, né? Então, teve uma pesquisa entre 2015 e 2017 da FIEJAN junto com o MINC. Eles avaliaram, viram que tinham naquela época 1 milhão de postos de trabalho nessa área de economia criativa. Outra coisa, 200 mil negócios criativos. Isso a gente sabe dos negócios formalizados, porque a maioria do pessoal da economia criativa não é formalizado. Hoje em dia tem a questão do MEI, uma coisa que eu indico para todo mundo. Se você for abrir uma empresa, nem que seja pequenininha, se formalize, tem um CNPJ, porque as portas vão se abrindo para você. Você paga R$50 por mês, você não paga para emitir nota fiscal, é super tranquilo. Para você dar um gás no seu negócio, você precisa fazer isso. Do PIB do ano de 2017, deu 2,64%. Tá? E estava tendo crescimento até aquele momento de 4,6% por ano, e de 2017 foi o dobro do PIB, entendeu? Então é uma área de oportunidades em todas essas áreas aí. E eles estavam prevendo de crescimento até 2021, 44 bilhões de reais de crescimento, sendo que a gente está passando por toda essa turbulência. Talvez esses dados eles não valham mais dentro das perspectivas deles, só que ao mesmo tempo eu digo, gente, está tendo um boom da economia criativa. E isso, assim, os dados provavelmente foram interrompidos durante a pandemia, mas eles estavam respondendo muito bem ao período de crise que a gente está passando. E eu acho que continuam sendo importantes para mostrar isso que você falou, um setor que está em crescimento muito grande. O mês passado, eu participei da Feira Internacional de Negócios Criativos, Colaborativos e Criativos, que é a FINC, que é o Sebrae da Paraíba que faz. Seria uma feira presencial. Eles fizeram essa feira toda digital. Gente, tinha rodada de negócio com gente do Brasil todo, aliás, da América Latina toda, porque era um congresso da América Latina. Então, nessas rodadas de negócio, às vezes tinha 80 pessoas, e estava eu lá falando sobre arqueologia para gente que nunca tinha ouvido falar de arqueologia. Vocês estão vendo o alcance disso? É muito legal. É muito legal. Beija, já vamos a 33 minutos. Que dicas que você daria para pessoas que, como você, estão ou se graduando em arqueologia ou estão fazendo pós em arqueologia e queiram partir, a partir dessa especialidade, desses conhecimentos, trabalhar com economia criativa? Eu acredito o seguinte, você tem que ter vontade de cuidar de alguma coisa, de algumas pessoas, de resolver um problema que às vezes as pessoas nem sabem que tem, sabe? Você tem que ter vontade de ajudar.
E assim, pelo menos no meu modelo de negócio, eu acho que não dá para partir para economia criativa, já que vão ser outras pessoas que vão fazer, a não ser que vai ser só você que faça. Você pode abrir uma empresa aí, você pode abrir uma empresa de trabalhar com peças, com joias, com temática arqueológica, como tem a Iemara lá no Pará, né? Maravilhoso aquele material deles. Então é isso, gente, estudar. E uma outra coisa, quem quer partir para isso, tá tendo muito curso de graça na internet, sabe? Muito curso de graça falando sobre economia criativa, de como fazer negócio, de como você ajudar comunidades também. Isso o Sebrae de Sergipe está oferecendo um curso desse de negócio de impacto social. De graça o curso. Então, eu acho que é buscar isso e a gente tem que gostar de gente, sabe? E tratar as pessoas, quando vocês chegarem no local, na comunidade, mais ouvir do que falar. A gente acaba descobrindo que sabe pouco. A gente sabe pouco, as pessoas têm muito para poder ensinar pra gente, sabe? E o seguinte, eu acho que tem que partir de uma vontade mesmo de trabalhar com isso, porque tem pessoas que não vão trabalhar como, por exemplo, eu até gosto lá do laboratório, mas eu acho que eu não estaria tão feliz quanto trabalhando com isso, sabe? E eu queria que você comentasse mais um pouquinho, antes da gente passar para as perguntas e os comentários do pessoal, de um elemento aí que você traz que eu acho que é bastante importante, dessa nossa relação entre criar uma economia, um negócio que seja nosso e, ao mesmo tempo, que está trabalhando com um negócio que sejam de outras pessoas. Para a gente não replicar um problema que a gente tem muito aqui, que é, como você falou no começo, expropriação dos artesãos, né? A gente cria uma empresa, que é o que muitas vezes a gente vê por aí, compra a R$ 5 a cerâmica do artesão, vende a 30. Sim, ou 50. sim. Sim. Ou se não tem uma empresa, como a gente conhece algumas aí, que coloca as pessoas para poder estar trabalhando naquele trabalho, fazendo aquela coisa mecânica ali, transforma o local. Foi uma das coisas que aconteceu aqui em Santana do São Francisco. Eles faziam um artesanato muito original ali e isso acabou mudando, sabe? Por umas decisões aí, eu acho que meio erradas que vieram de cima. Eu creio que tentando ajudar, mas não... Então é isso. Eu sempre pensei nisso, em fazer um negócio em que eu pudesse ter parceria com outras pessoas. Eu não comentei com vocês, mas logo que eu abri a empresa, eu conheci o pessoal do Sebrae e junto com eles eu trabalhei com o pessoal da Casa de Cultura e Arte, com os artesãos da Casa de Cultura e Arte de lá, de Canindé de São Francisco. Inclusive, pessoal, quando vocês chegarem na Canindé, passem lá na Casa de Cultura e Arte, que tem artesanato com arqueologia lá, assim, maravilhoso. É uma pena que, assim, nesse momento eu não estou conseguindo ir para o interior e nem pegar as peças do pessoal, mas foi um trabalho muito interessante que rendeu uma exposição lá no Max. Outra vez o Max aí, a gente organizou, o Max junto com o Pará organizou essa exposição e assim, tem que ver as potencialidades do local, tá? Você tem que ver quem que tá a fim de trabalhar com isso e agregar com outras coisas, porque, por exemplo, você vai chegar num local e aí tem gente que sabe fazer artesanato de bordado, que sabe pintar, que sabe fazer alguma coisa, mas tem gente que trabalha com gastronomia. Então você não pode deixar as pessoas de fora. E tudo vai partir de um diagnóstico participativo. Você vai fazer um diagnóstico onde você chegar junto com as pessoas. Vocês vão sentar com essas pessoas, vão fazer um mapa, ver quais são os setores ali, procurar identificar os conflitos internos, que esse é um grande problema, sim, que a gente vai encontrar sempre e que pode colocar tudo a perder, sabe? E tem uma coisa, se o pessoal não tiver afim, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Cara, você está descrevendo um projeto de arqueologia colaborativa. É exatamente o processo, cara. É muito massa. E, inclusive, por exemplo, no curso do Senac, eles ensinam como fazer, por exemplo, precificação, que acho que é um dos elementos mais difíceis, quando você vai criar, quando pessoas leigas não formadas em administração vão criar sua própria empresa. Fazer, por exemplo, precificação de modo a respeitar o seu negócio e os negócios dos seus parceiros.
Isso aí isso é uma coisa que você aprende a fazer. Porque assim, como é que eu vou fazer? Por exemplo, eu pinto, eu não sou uma pintora, uma artista, assim e tal, mas eu sei pintar. E eu criei umas técnicas para isso, inclusive essa semana eu vou estar colocando uns vídeos aí ensinando a fazer, sabe? Eu criei umas técnicas aí com os carimbos e tal. E como é que eu faço a pesquisa também, eu vou colocar isso na internet. Então, essa é uma dificuldade, porque às vezes a pessoa, ou ela coloca muito baixo o preço dela, ou ela supervaloriza, e quando vai chegar no mercado, ela não vai vender aquela peça, entendeu? Porque ela não tem aquele valor. Então, a questão da pessoa estudar, isso é uma coisa que se aprende, tá? E tem cursos para isso. Como colocar, porque você vai ver o que você gastou ali de seus insumos todos para poder fazer aquilo ali, mas você tem que observar o mercado, porque de repente, inclusive, se você for gastar demais aquela peça ficar fora do que está no mercado, você não vai conseguir vender. Então, você já vai partir para poder fazer outra coisa ou usar outra técnica. Essa é uma das coisas que é interessante também de ver com as comunidades. Não é simplesmente a economia criativa, você vai dar ferramentas para as pessoas utilizarem para a gestão desses negócios, tá? E a questão de você gerir a parte econômica da empresa, essa é uma coisa que eu ainda estou, porque quando você é MEI, acaba que a sua empresa é você, só que você tem que separar o dinheiro da empresa, ela é um ente e você é o outro. Esse é um grande problema que os pequenos empreendedores sofrem, principalmente assim, se for falar sobre artesão. Você mistura tudo, você não sabe quanto é que você está ganhando, e você não tem condição de crescer a partir disso. Mas isso aí é estudar. Isso é coisa que você aprende mesmo. E tá tudo aí, tá tudo na internet. Muito que bem. Deixa eu só complementar aqui. Eu queria dizer para o pessoal que tem vontade de fazer um negócio desses, que é o seguinte, eu estou aqui em Sergipe e o Brasil é desse tamanhão, e a gente tem sítios arqueológicos em todos os locais, e gente precisando dessa força, gente talentosa, maravilhosa, que sabe fazer coisas lindas e que tem vontade de fazer e não tem um canal. Façam projetos desses aí, vamos montar uma rede. Vamos montar uma rede, tem a Opará aqui, tem outra empresa lá na Amazônia, tem outra lá no Rio Grande do Sul e tal. Vamos montar uma rede disso, vamos falar com as pessoas. Porque eu acho que nesse momento, com os riscos que o patrimônio está correndo, a gente não vai poder conversar só entre a gente mais. Acabou. A gente tem que falar com as outras pessoas, a gente tem que falar sobre arqueologia em todos os locais que a gente foi, inclusive tipo assim, não fazer live só entre a gente, fazer live com outros setores também. Semana que vem eu vou estar com o pessoal do turismo, viu? Vai ser na quinta-feira, aí já vamos falar sobre turismo arqueológico, que tem a outra paixão. Inclusive, pessoal, a partir assim, na hora que passar essa pandemia, a Opará Arqueológica vai começar a trabalhar com turismo arqueológico, viu? Lá naquela área. Uhum, pode continuar, Bruno. Acompanhe os próximos capítulos, galera. Eu queria trazer umas perguntas e comentários aqui da galera. Sim. O @Serafim tinha perguntado se esse tipo de trabalho de economia criativa é possível a partir do SMS cultural. E até fica a pergunta, o SMS cultural continua existindo? Olha... Eu acho que... Eu acho que não, se você for pensar em dinheiro até de banco, hoje em dia está complicado, viu? Não tem. Inclusive é o seguinte, os dados que saíram esses dias, só 13% das micro e pequenas empresas conseguiram financiamento mesmo no meio dessa pandemia. Sabe? Foi aprovada agora aquela lei Aldir Blanc, que pode ser que contemple, mas vai contemplar quem já estava trabalhando com isso, né? Tá. No caso, eu tive o financiamento meu mesmo, que eu já vinha juntando dinheiro, já tinha um tempão para isso já. Pode falar. O arqueólogo Serafim disse que lá em Minas Gerais, inclusive eu lembro, eu fiz meu mestrado em Minas Gerais, morei 2 anos lá e de fato ICMS cultural era uma parte bastante importante. Porque vai depender do estado e município aí, né? Mas eu acho que, sim, é possível, em termos do que o ICMS cultural representa, juntar essa possibilidade, né, de cumprir essa demanda
institucional com um bom projeto de economia criativa, Sim, eu acho uma coisa viável. sim, eu acho o seguinte, os editais eles continuam existindo. A questão é ter para essa área específica, assim, misturando com arqueologia, mas a gente tem que procurar, tá? Tem que ver. Aqui em Sergipe mesmo, teve aí pelo Sebrae, pelo Estado, teve um edital há pouco tempo para essa área de cultura e de inovação também. Sim. Aqui é @sertur.se, tinha falado que as coleções que foram criadas desses primeiros projetos que eles organizaram compõem um museu, e eles agradecem bastante e fazem aqui a propaganda da live dia 11 de junho às 7h30. E agradecem também a Beija e a Laura pelos apoios constantes aos projetos da Secretaria, né? Pessoal, fiquem à vontade para mandar perguntas, inclusive, tá, para a Beija. E vamos ver aqui. Pode falar, Beija. Não, enquanto você vai vendo aí a pergunta, uma das coisas sobre o turismo arqueológico que é interessante, que eu descobri lá nos meus estudos, é que o turismo arqueológico ele tem a tendência de ter sucesso nos locais onde existem pesquisas. Então, o Museu de Arqueologia de Xingó pode ser o vetor de desenvolvimento do turismo arqueológico ali naquela região. Pelo seguinte, os roteiros eles podem ser feitos juntos com o museu, e vai para o sítio, vai para o museu, é um roteiro completo. Outra coisa, questão de reserva técnica visitável, que é fantástico. As pessoas ficam muito impressionadas, e nós temos uma riqueza. A gente tem uma serrinha da Capivara aqui no Xingó, sabe? Perto do aeroporto. E que ainda tem um lago no meio e piranhas à noite pra gente tomar cervejinha, entendeu? Sim, Sim, não, perfeito. Um excelente roteiro. Vamos ver. Eu queria falar da Fazenda Mundo Novo também, pessoal maravilhoso, viu? Pessoal, Muito bom. O pessoal é maravilhoso, os trabalhos eu visitei com o Gustavo, eles recebem muito bem, os alojamentos eles são muito legais e eles dão um valor muito grande ao patrimônio arqueológico. Uhum. Inclusive é um desses parceiros, eu imagino, para a economia criativa, porque é um conjunto de sítios que está dentro de uma propriedade privada, que se beneficia dessas viagens, né? Quando a gente foi lá, foi por uma rede de turistas e guias, inclusive com indicações suas. E é o tipo, ou seja, tá um esquema montado. Como você falou, nesse momento de um crescimento do turismo regional, aquilo tem um potencial de bombar muito, muito forte. Sim, e assim, e a gente pode ver um paralelo em dois locais próximos, a Fazenda Mundo Novo e o Vale dos Mestres. O Vale dos Mestres está numa região do INCRA. E assim, para fiscalizar aquele local ali, para ter um controle de carga de visitação, organização, precisa de uma junção ali da Marinha, pelo lado do lago, IFAM, Prefeitura, Governo do Estado, INCRA, eu não digo fiscalizar, mas para poder organizar a entrada ali no vale. É um local maravilhoso, os sítios, e assim, é uma pena o que está acontecendo ali, sabe? A gente já vem há um tempo já tentando fazer alguma coisa, a gente sabe que tem os órgãos aí que estão tentando meio também, mas a gente sabe que anda tudo meio complicado, né? Bastante complicado. Mas como você falou, a gente, né, estamos aqui e a gente está aqui para fazer o que dá para fazer em várias escalas possíveis. Socorro Melo diz que continua o vapor na confecção de várias peças diferenciadas. Socorro, você é artesã também? Socorro é da Casa de Cultura e Arte, de Valda Fernandes, de lá de Canindé de São Francisco. Gente, uma artesã maravilhosa, viu? Artesã maravilhosa. Eu tenho umas bolsas aqui bordadas por ela. Ela faz umas peças lindas. Aliás, todas as artesãs da Casa de Cultura, elas são maravilhosas.
Tem, Ai, quero voltar a fazer os negócios. E esse é um desafio agora, viu, Bruno? Como dessa pós-pandemia, como agora, ter contato com as pessoas, sendo que muitas pessoas não têm acesso à internet. Não é o caso das artesãs de lá de Canindé, mas as pessoas no povoado. Essa tem. transformação é que precisa acontecer. Quem tiver das prefeituras aí, viu, já pode ir pensando nisso que vai ajudar. Sim, boto fé. Respondendo aqui ao @arcaiosarquio, o pessoal do Max, a diretoria, a equipe técnica é super acessível. Nós temos vários alunos da graduação e da pós trabalhando no Max, vários projetos que a gente tem de escavação, de pesquisa nos últimos 3, 4, 5 anos, até antes de eu entrar, tem tido todo o apoio e suporte do Max. O Max está super de portas abertas para trabalhar com documentação, coleção, e a Railda vive pedindo para a gente levar estudante para lá, para fazer trabalho com a coleção de lá. Então, venham fazer pós no ProArc sobre coleções e projetos com o Max, assim. Não, Aí, gente, tem muita coisa para estudar ali dentro do Max ainda. Muita coisa. E olha, sim. um arqueólogo que tenha vontade de estudar sobre turismo pedagógico. Olha isso, o Max é o local perfeito para você fazer isso. As pessoas vão para lá. Sim, e ele recebe muita Muito, muita. visita de colégios de toda a região. Então, de fato, é um Não, grande... e é do Bahia, de Pernambuco, de todos os locais daqui do Nordeste, o pessoal vai para lá. Fora os turistas, né? Sim. Muito bem. Pessoal, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, estamos aí disponíveis, temos ainda uns 9 minutos. Então vamos. @setur.se também convida, como o Beija fez, a visitar a Casa de Cultura e Arte, Gilvaldo Fernandes, em Canindé de São Francisco, e o Max, né? De fato, a Casa de Cultura e Arte em Canindé é muito legal e vale muito a pena, gente. E todos esses circuitos, eles são perfeitos para você fazer no final de semana, feriado prolongado. Então, você passa por Canindé, passa pelos sítios, passa por Piranhas, é perfeito. É isso, tem Paulo Afonso, tem o lado lá de Olho d'Água do Casado, que inclusive eu estou participando, eu fui contratada como consultora para uma empresa que está trabalhando pelo IFAM para fazer um plano de ação de introdução de economia criativa no assentamento Nova Esperança. A gente teve que parar o projeto agora por conta disso, mas vamos voltar logo que terminar essa fase agora de isolamento, né? Eu já estava com o projeto de ir para essa comunidade. Teve um congresso da Associação Brasileira de Turismo de Aventura no ano passado, e eu fui, e eles foram para esse assentamento. E as pessoas são maravilhosas. E aí eu já tinha conversado com eles, olha, o próximo local onde eu vou implantar o projeto vai ser aqui. Aí surgiu esse plano de ação do IFAM, e eu já tinha conversado com eles. A empresa entrou em contato comigo e eu vou fazer, eu já iniciei o projeto, já formatei o projeto de implantação de economia criativa para aquela comunidade. Sendo que o seguinte, primeira fase, diagnóstico participativo. Perfeito, massa demais. E eu acho que é gostoso, cara, porque é uma forma que a gente vê de fato atuar, né? Então, enfim, acho que como cidadão a gente às vezes fica muito, cara, como que nós conseguimos resolver vários dos problemas que a gente percebe que tem na nossa região, na nossa cidade, no nosso país? Bingo. É uma forma muito massa, né? De colocar o seu trabalho em atuação. Essa semana eu vi uma pessoa falando sobre essa questão das eleições, que a gente tem que pensar em quem vota para resolver depois. Gente, a hora é agora. A gente não pode ficar esperando, porque o patrimônio arqueológico, ele é finito.
e sensível. A gente não vai poder esperar 2 anos. Então, cada um, a partir de agora, tem que fazer a sua parte. Tudo que a gente, enquanto profissional, a gente foi deixando para depois, a gente não vai poder deixar mais. E a gente tem que falar com as pessoas, tem que estar perto das pessoas e principalmente com essas pessoas que estão lá perto do sítio. No caso lá do Nova Esperança, as pessoas já têm uma sensibilidade para o patrimônio que existe ali, têm vontade de fazer o turismo, inclusive, independente de ficar pronto esse projeto ou não, vão lá para visitar, porque eles já têm gente preparada para levar para os sítios e ainda vocês podem tomar um banho no lago lá depois, ver o pôr do sol mais bonito do Brasil, tá? Então, não dá para a gente ficar esperando, não. Vamos conversar com as pessoas, ver o que está ao alcance, pensar assim, o que está ao meu alcance para eu poder fazer agora? Eu, enquanto arqueólogo, eu, enquanto turismólogo, sabe? Ir além, ir além dessa questão do conhecimento acadêmico, sabe? Falar com as pessoas. Mas falar de jeito fácil, tá? De jeito difícil, a gente já fala entre a gente mesmo. Sim, sim. Bem, já estamos nos 5 minutos finais, e aí eu queria já ir nos encaminhando. Queria agradecer a sua presença mais uma vez. Eu acho que a economia criativa, ela é um caminho, ela é um caminho possível e um caminho muito importante para a gente tentar conectar essas coisas que fazem parte do nosso cotidiano contemporâneo, né? Economia, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, sustentabilidade, proteção patrimonial, ser o seu próprio patrão. Eu acho que é o tipo, mudanças sociais, né? Melhoria de qualidade de vida. Então, eu acho que a economia criativa, o exemplo da Upará e toda a sua trajetória e o que a gente foi conversando aqui, acho que mostram muito bem isso, né? Que a economia criativa é um caminho muito legal para a gente que trabalha com arqueologia, que envolve tudo que a gente pesquisou, tudo que a gente se formou, com uma aplicação prática, direta e com resultados visíveis. Né? É uma forma de você fazer economia, de você trabalhar, de você ser arqueólogo e arqueóloga, mudar a sua região e ser feliz e contente. É isso, gente. A gente poder ajudar a mudar alguma coisa, sabe? E o seguinte, enquanto negócio, o meu negócio, assim, a gente sempre começa um negócio assim com o pé atrás, mas a gente fica preocupado. Será que vai dar? Gente, a coisa tá dando super certo, tá super legal, sabe? Tá super legal. A gente teve um baque agora com essa questão da pandemia, é lógico, e eu tenho a equipe, né? No caso aqui só sou eu e Lorenzo, né? Só eu e Lorenzo são 2 arqueólogos em casa, gente, para quem não sabe. Tem eu e Lorenzo, que se formou ano passado, meu filho. E assim, a coisa tá andando super bem, eu tô super feliz, eu fiz um site, gente, eu tô lá com o site, eu vou poder colocar as coisas das pessoas para poder mostrar, colocar a foto das pessoas e tal. Vão lá visitar, ainda não tá assim 100% não, mas já dá para visitar. Sendo que dentro desse site tem uma parte que eu coloquei tipo blog, porque eu não quero vender produto, eu quero vender informação agregada ao produto. É isso. Então a pessoa vai ver que tem uma bolsa, uma camiseta, e ela vai entrar lá e vai ver como é que funciona isso, quem que mora lá perto, onde é que fica, e assim, isso a gente ajuda as pessoas, ajuda a região, a arqueologia, eu me ajudo também. Sem dúvida. E todo mundo fica feliz. Tá, eu queria agradecer, Bruno, a você, assim, esse papo, a gente sempre, lembra lá, uma vez que a gente se encontrou na Feirinha da Gambiarra, e eu comentei com você que eu ia fazer esse projeto, tô juntando todos os dados, porque esse vai ser meu doutorado ainda, viu? Esse ainda vai ser meu doutorado. E eu queria agradecer a todo mundo que tirou esse tempinho para poder estar conversando com a gente. Eu queria dizer que eu estou disponível para quem quiser conversar sobre isso, me dá uma ligadinha. Pessoas que estão em outras áreas do Brasil, que querem trabalhar com isso, a gente pode ver aí umas parcerias para a gente poder trabalhar. Inclusive, eu ando recebendo proposta lá do Rio Grande do Norte. Beijo, vem para cá para poder implantar um projeto desse, vem para cá. Tá. Então, estamos aí. Vamos bora pra frente e vamos pegar nas coisas boas que estão acontecendo e vamos pro interior, gente.
Tem gente que quer sair do Brasil, eu quero me enfiar no interior cada vez mais, sabe? Quero fugir para lá. Sem dúvida. Isso. Beijo, Tá. muito Um beijo obrigado. para todos. Galera, Gente, muito valeu. obrigada. Vai estar disponível no IGVT e estamos aí nos nossos arrobas. Mantenham contato, beleza? Tá, Até um mais, beijo para galera. vocês, gente.